O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Nós vamos ler a partir do versículo 26, o capítulo 1, o versículo 26 em diante. Amém? Amém. Lucas 1, 26 em diante diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Abaixa só um pouquinho, Luquinha, está dando um pouco de microfone. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho de um assunto hoje, que é um pouco de tabu em muitas igrejas evangélicas. Pode perceber, não sei se os irmãos já perceberam, se ouve pouco pregar sobre Maria, não é? Porque Maria é um problema. Maria é um problema para os evangélicos e Maria é um problema para os católicos. Por que é um problema para os evangélicos? Porque quando você lê um texto falando de Maria, tem gente que na nave da igreja já começa a ficar meio inquieto no banco, né? Lá vai esse pastor querer falar de Maria, né? Mas não somos nós que estamos falando de Maria. Nós lemos um texto bíblico que fala de Maria, né? Quando fala que o anjo Gabriel ele vem, né? Ele se apresenta a Maria e ele traz uma saudação para ela aqui que a gente não acha essa saudação para qualquer um na Bíblia. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. De quem mais você ouve falar isso na Bíblia? Então fica aquele impasse. Poxa, se eu falar muito de Maria, eu vou estar dando uma razão, por exemplo, para aquilo que os católicos falam. Em contrapartida, os católicos aceitarem que Maria era uma camponesa, que ali esposada de um homem simples, e que ela deu à luz a Jesus, tal, eles também já ficam meio assim, que eles meio que endeusam Maria, né? Dá uma divindade. Então a gente vai ver que não é nenhuma coisa nem outra, tá? Por que quando se fala, por exemplo, de Davi, ninguém fica inquieto, não é? Quando a Bíblia fala assim: achei um homem segundo o meu coração, se referindo a Davi, né? Deus falando, ninguém fala, está idolatrando Davi. Você já ouviu alguém falar isso? E quantas vezes nós já ouvimos pregar sobre esse assunto, né? Quando alguém fala que Abraão era um amigo de Deus, está idolatrando Abraão. Não. E por que falar que Maria era uma agraciada do Senhor, bendita entre as mulheres? É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu dei uma olhada aí para todas as mulheres e escolhi você.
É bíblico. Agora, até fazer orações a Maria, ter aquela... aí já é outra história, não é? E a gente vai falar um pouquinho disso daqui para frente. Então vejam que algumas coisas geram um tabu que muitas vezes a gente não entende. Por exemplo, quem já viu falar em igreja evangélica de Cosme e Damião? Quando fala em Cosme e Damião, o que você pensa? O que vem na tua mente quando você ouve em Cosme e Damião? Isso é coisa de macumba, né? Do espiritismo, aquele costume de docinho, de balinha, não sei o que lá. Alguém conhece a história de Cosme e Damião? Cosme e Damião, eles foram dois irmãos gêmeos. Nasceram por volta do ano 200 e pouco da era cristã. Morreram, acho que perto do ano 300, se não me falha a memória. Eram 2 de 5 irmãos. E os 2 eram gêmeos. Filhos de crentes. O pai de Cosme e Damião, não me recordo o nome dele agora, ele foi um mártir cristão. E Cosme e Damião ficaram muito conhecidos porque eles eram médicos. E eles faziam uma medicina, como eu posso dizer? Eles não cobravam para atender. Eles eram contra cobrar para atender alguém. Então, os 2 se dedicaram à medicina, os 2 irmãos se dedicaram à medicina. E eles viajavam. Olha, tem alguém que está precisando. Eles não mediam distância, eles pegavam o que eles tinham, iam, visitavam, viajavam, crentes em Jesus Cristo. E eles começaram a ser perseguidos. Por quê? Porque quando o camarada tinha uma doença muito grave, que a medicina da época não dava conta de curar, o Cosme e o Damião oravam por o sujeito. E muitas vezes Deus curava. E aí eles começaram a ser perseguidos, achando que eles eram tipo de um feiticeiro, coisa do tipo, por causa que Deus operava milagres através da vida deles. Tanto que Cosme e Damião, ele começou a ser perseguido pelo imperador, se eu não me engano foi Diocleciano, se não me falha a memória, depois vocês podem mais tarde dar um Google aí e verificar. E eles foram atirados os 2 numa fogueira e não queimaram. Não aconteceu nada com eles, porque Deus guardou. Depois apedrejaram os 2 e também as pedras não feriram eles. Até que depois o imperador mandou decapitar os 2. Aí eles morreram decapitados. Aí depois entrou todo o misticismo na história, essa coisa. Não tem nada a ver com esses docinhos, essas balinhas, isso aí é coisa mesmo de trabalho, de coisa consagrada à entidade aí. Mas o Cosme e o Damião, de verdade, eles eram crentes. Mas por que não se fala isso? Porque as pessoas têm medo de associar uma imagem, deles, à igreja, uma imagem popular que existe hoje, que é ligada aí ao espiritismo, ao baixo espiritismo e até mesmo ao catolicismo, não é? Mas então quer dizer que agora você vai orar para o Cosme e Damião? Claro que não. Alguém aqui ora para Davi, ora para Abraão, ora para Esther, ora para qualquer outro personagem bíblico, para José, para Jacó? Não. Foram pessoas que tiveram uma vida que serve como referência na presença de Deus, que morreram em Cristo, que estão salvos e que também estão aguardando a ressurreição, não é? O caso de Maria, como a gente estava falando, ficou um pouco mais complicado, porque há poucos anos, em 1950, o Papa Pio XII, ele fez um documento, que eu não me lembro o nome agora, que é um nome em latim, dizendo que Maria foi assunta ao céu, que ela chegou no fim da vida dela e que ela subiu em carne para o céu, como aconteceu com Jesus. E segundo a infabilidade papal, porque para a Igreja Romana, aquilo que o Papa determina como dogma é lei. Isso chama-se infabilidade papal. Quer dizer, os caras dizem assim, o Papa não erra, se ele falou, está falado. Isso não é verdade. Tá? Maria
Outras coisas que a Igreja Romana diz sobre Maria que não é verdade, por exemplo, o Papa Pio IX, em 1800 e alguma coisa, ele também fez um decreto dizendo que Maria, ela era a Imaculada Conceição. O que significa isso? Que Maria nasceu sem pecado, que Maria teve Jesus sem pecado e que ela morreu virgem. Quer dizer, essa teoria não se sustenta por vários motivos, porque a mulher, quando tem um parto normal, ela já não é mais virgem. Apesar da gravidez da Maria ter sido obra do Espírito Santo, ela era virgem quando ela ficou grávida, mas a Bíblia diz que ela teve mais filhos, Jesus tinha irmãos. Então isso não se sustenta. Foram situações que foram documentos que foram feitos, por isso que tem essa coisa de Imaculada Conceição, Imaculada não sei o quê. Isso foi um documento papal, redigido por um papa, mas não é verdade. A situação de Maria ter sido subido aos céus em carne, na semelhança de Jesus, também não é verdade, não é? Mas agora, por causa disso, você vai dizer que Maria é desprezível, que Maria... Lógico que não, porque o texto aqui, o anjo ele usa uma saudação que ela própria fica admirada. Olha aqui, ó. Versículo 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, quer dizer, ela vendo essa atitude do anjo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ela não entendeu. Falou: peraí, quem sou eu que você está se dirigindo a mim dessa forma? Salve, agraciada, não é? Salve, eu te saúdo, você é uma mulher muito favorecida. Era isso que eu estava falando para ela. E quem somos nós para dizer que não é? Então veja que essa questão que gira em torno de Maria, ela é complicada, a gente tem que tomar cuidado, não é? A mariolatria é um erro. O que é mariolatria? É idolatria a Maria, isso não é um erro, tá? O Papa, como que era o nome daquele Papa lá dos anos 80? João Paulo II, né? João Paulo II. O Papa João Paulo II, ele era extremamente como fala? Ele idolatra Maria? Mariólatra? Alguma coisa desse tipo. Ele idolatrava demais Maria. Quando ele morreu, que entrou aquele Papa alemão no lugar dele, o Bento XVI, o Bento XVI ele já tinha uma linha teológica. E dizem os que convivem próximo a ele que o motivo mais forte da renúncia dele foi não apoiar essa mariolatria que veio aquecida por conta do seu antecessor, do João Paulo II. Então ele não era a favor disso, porque ele já tinha uma linha mais teológica, uma linha bíblica. Ele não se apoiava no cânon da igreja. Aquilo que os outros papas falaram, está falado, é fim de papo, e é isso mesmo, é infabilidade papal, e blá blá blá. Quer dizer, não. Ele pegava e usava a Bíblia como referência e via que aquilo lá não correspondia com a Bíblia. E segundo os que são mais próximos a ele, dizem que foi o principal motivo da renúncia dele, né? Ele renunciou ao cargo, ao mandato papal dele, e depois entrou esse que está agora aí, que é o Francisco, né? Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que Maria, ela foi sim uma mulher, vamos dizer assim, agraciada por Deus, tá? Porque através da vida dela, Deus escolheu Maria para que Jesus pudesse ser introduzido ao mundo. Então, desconsiderar Maria, falar mal de Maria, zombar de Maria é pecado. Não é correto. Fazer oração para Maria também é pecado, porque aí já vira idolatria, também não é correto. Maria é mais uma salva que está lá no céu
aguardando a vinda de Jesus, para que se cumpra a palavra, não é? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos transformados, como um abrir, fechar de olhos, tal, e nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Então Maria está lá, tá Paulo está lá, Pedro está lá, João está lá, Tiago está lá. Vários homens de Deus, mulheres de Deus estão lá, aguardando a vinda de Jesus, para que eles sejam transformados, tá? Agora vamos lá. Maria, ela recebe essa chamada, não é? Aqui, para falar que ela teria um filho, e dentro desse ponto nós vamos fazer algumas considerações, porque Maria, quando ela engravida ali, que ela é constatada com a sua gravidez, a Bíblia diz que ela era desposada de José. O que é desposada? Vocês não sabem o que é desposada? Naquela época, desposada era uma mulher que já havia sido comprometida para um homem. Eles não eram casados ainda, eles não tinham vida em comum, eles não tinham uma vida sexual ativa. Maria era virgem, mas ela já havia sido prometida a José, conforme os costumes da época. Não vamos entrar aqui nessas questões, porque isso era costume da época. Então, Maria, ela era desposada de José. Quando o anjo vem, nós conhecemos a história, ele avisa Maria tal, e depois ele vai lá, fala com José também, né? José, ele teve até uma atitude nobre quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida. Ele, para não infamá-la, né, ele pensou em fugir, deixá-la tal, mas aí o anjo veio e falou com ele também, falou: olha, fica tranquilo, porque essa criança, ela provém de Deus, tal, explicou tudo direitinho ali para José. José entendeu, e José vai e assume Maria como esposa, tá? Nessa época, o imperador, ele declara ali um censo naquela região, então todo o povo tinha que vir, né, até Jerusalém, não era? Para se inscrever. O imperador queria saber a quantidade de pessoas. Já viu quando o Ibope, isso acho que hoje não acontece mais, mas antigamente, lembra quando eles batiam nas portas das casas? Quantas pessoas moram nessa casa? Tem 4, tem 5, tem 2. Porque era um censo que eles faziam. Aí eles iam lá de tempo em tempo para saber quantas pessoas tinham na cidade, vamos dizer assim. O imperador faz uma coisa desse tipo para saber quantas pessoas que tinham ali naquela região. E Maria, ela já grávida, já num estado avançado da gravidez, barriguda, eles viajam, né, de Nazaré para até ali Jerusalém, mais ou menos aquela região ali, em Judá, né, Belém de Judá, onde Jesus nasceu. E Maria vai, barriguda, grávida, se eu não me engano, é uma viagem de mais ou menos 200 quilômetros. Não é perto, né? É mais ou menos como você ir daqui ao Ubatuba, para a gente ter uma ideia. E Maria, ela vai. E ela vai com Jesus ali dentro do seu útero, dentro da sua barriga, a barriga pesada, ela caminhando e tal. E por que ela vai? Porque, vamos fazer uma analogia aqui. Quando Jesus está dentro de alguém de verdade, essa pessoa, ela não costuma ver dificuldade para as coisas. Jesus, ele estava lá no âmago, lá no ventre de Maria, lá dentro do útero, arraigado ali dentro, e estava de uma maneira ali que ele só ia sair na hora certa, só no momento do nascimento. E se a gente entender esse conceito, nós vamos entender que quando Jesus, ele verdadeiramente está dentro de nós, no profundo do nosso ser, as coisas se tornam mais fáceis. Porque quando Jesus está somente no intelecto, já viu aquela turma da dificuldade? Tudo é difícil. Irmão, ir na igreja, o sujeito tem carro, você chama ele para fazer um negócio aqui na esquina, ele pensa na vida. Não vai dar para mim, sabe por quê? Tem condução na porta da casa dele, porque não dá. Nunca dá, está sempre difícil. Por quê? Porque Jesus não está lá dentro de verdade. Porque se Jesus estivesse lá dentro de verdade, a pessoa não via objeções. Maria não podia ter falado para o José: olha, José, vai você, eu não vou não.
Estou para dar luz, uma viagem de 200 quilômetros a pé, com esse barrigão já de quase 9 meses. Quanto tempo demorava uma viagem dessa? Uns 4, 5 dias, no mínimo. E todo mundo indo lá para o recenseamento. A cidade estava cheia de gente, é igual ir para a praia no fim do ano. Lotado de gente. Tanto que quando eles chegam ali na região de Judá, ali em Belém, começam a procurar ali um lugar, Maria começa a sentir as dores de parto, e eles começam a procurar uma pousada, um lugar para que ela pudesse dar à luz, e não encontraram nada. Tanto que a Bíblia diz que ela foi ter Jesus onde? Numa manjedoura, num estábulo, um lugar onde cuida de animais ali. Arrumaram um cantinho para ela lá, ela deitou ali num canto e Jesus nasceu ali. Por quê? Para se cumprir a profecia. Eu não me lembro agora onde está a passagem, eu não lembro se é... eu não vou falar porque eu não me recordo, mas é um dos finais, um dos últimos livros aqui do Antigo Testamento. Tu, Belém Efratas, a menor, tal, e de ti virá o Consolador, o Messias. Quer dizer, para que cumprisse a profecia que Jesus ele nasceria em Belém. Então veja que Maria, ela foi corajosa, ela teve todo esse empenho em caminhar, em viajar todo esse período, porque Jesus estava dentro dela, ela tinha convicção. Quando as pessoas têm Jesus dentro delas de verdade, que elas têm convicção de quem é Jesus de verdade, essas pessoas não vêem dificuldade. Está difícil, não tem problema, vamos continuar em frente. Mas as coisas estão complicadas, não tem problema, Jesus ele está no controle. Por quê? Porque essas pessoas não perdem a visão de Jesus. E aquele que concebe a Jesus no seu entendimento, ele passa a ter uma mudança, que a gente vai entender aqui também através da vida de Maria. Por quê? Passa um tempo, o Jesus nasce. Aí quando Jesus nasce, Maria com José, eles voltam, né? E aí passa um pouco, o imperador, o Herodes, fica sabendo do nascimento do menino, fica sabendo da profecia, vê lá aquela passagem dos reis que foram lá levar presente, né, para o menino. E ele fica assustado, porque ele era o imperador da época. Ele fala, peraí, estão dizendo que nasceu o futuro rei. E o que o Herodes faz? Ele decreta uma ordem. Ele chama os soldados lá e fala assim, olha, vocês vão passar de casa em casa vasculhando tudo, e toda criança, menino, homem, de 2 anos para baixo, vocês vão matar. Foi a ordem de Herodes. Aí o que acontece? O anjo Gabriel de novo vem, se apresenta agora para José, o marido da Maria, e fala assim, olha José, o negócio é o seguinte, o imperador está com uma ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, os meninos de menos de 2 anos, porque ele está procurando teu filho para matar. Então você vai pegar a tua esposa e vai fazer o seguinte, vocês vão ser peregrinos lá no Egito. Pega a Maria, pega o menino, Jesus, e vai com a tua família lá para o Egito, e fica lá por um período, até que o Herodes morra, e depois vocês voltam. E o que acontece? O José pega a esposa, pega o menino e viaja para o Egito, uma viagem bem mais longa ainda. E ele chega no Egito para ser um imigrante, porque ele não era de lá. Quando você viaja para fora do país, você desce em algum aeroporto, isso em qualquer lugar do mundo. Quando você sai do avião, tem 2 filas. Uma fila para quem é cidadão daquele país, daquela nação, e a outra fila para quem não é cidadão, é imigrante. Você saiu do Brasil, qualquer lugar que você for, você é imigrante. Se você pegar um avião e ir para a Espanha, ir para a Itália, ir para a França, ir para os Estados Unidos, para qualquer lugar,
Quando você sair do avião, você faz ali, né? Pega as suas coisas, pega a sua mala. Quando você for sair ali da parte ali, vai ter duas filas. Ó, essa fila aqui são para os cidadãos dessa nação, para quem nasceu aqui, e essa outra fila é para imigrante. E eles foram ser o que lá? José, Maria e Jesus no Egito? Imigrantes. E aí a gente aprende mais uma coisa. Quando Jesus ele é concebido nas nossas vidas, a gente precisa entender que a gente passa a ser imigrante aqui nesse mundo. A partir do momento que você concebe Jesus, mas eu não dei a luz para Jesus. Não estou falando de você dar a luz literalmente. Estou falando de você conceber, de você entender. Jesus ele é gerado em nós. A gente ouve a palavra e Jesus ele nasce em nós, ele é gerado em nós. Quando ele é concebido em nós desta forma, que nós temos uma consciência de quem é Jesus, nós passamos a ser imigrantes nesse mundo. Porque nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos como, lembra de Abraão? Ele foi peregrino, não é? Na galeria dos heróis da fé também fala dos homens e das mulheres de Deus que foram peregrinos e forasteiros nessa terra. Então você tem que ter consciência que você é imigrante aqui. Mas eu sou brasileiro e estou aqui em São Paulo. Legal, mas espiritualmente falando agora você é imigrante. Por quê? Porque você não pertence mais a esse mundo. Agora você tem uma nova natureza, você tem uma nova pátria. Você almeja e aguarda por uma nova pátria, que é a nova Canaã celestial. Então você é um imigrante. E se você é um imigrante, vem perseguição. Jesus nasceu. O que aconteceu com José e Maria? Começaram a ser perseguidos. Menino nasceu. Que mal que esse menino está fazendo? Não sabe nem falar ainda, nem cresceu. Bebezinho de colo. Já estão querendo matar. Já viram que tem uma profecia que fala assim, ou já chegou no ouvido do imperador, ele já está se doendo porque estão dizendo para ele que o rei já nasceu e ele já está incomodado, já deu ordem para matar todas as crianças, homens, meninos de 2 anos para baixo. Começa a perseguição. Por quê? Porque é um imigrante. Jesus foi concebido, passou a ser um imigrante. Irmão, porque parece que depois que eu aceitei Jesus, as coisas ficaram difíceis, e é problema, e é perseguição, e é não sei o que. É lógico, você é imigrante. Isso, em contrapartida, é um bom sinal que testifica que de fato Jesus foi concebido na tua vida. Que a tua ideia de Jesus, a tua maturidade sobre Jesus, ela foi bem elaborada, ela está bem elaborada dentro de você. Você não é uma pessoa que tem um Jesus só aqui no intelecto. Você é uma pessoa que tem um Jesus dentro de você, lá no teu íntimo, lá no teu âmago. Jesus está lá e ninguém tira ele de lá, porque ele foi concebido dentro de você. Aí vem perseguição, vem dificuldade, vem luta, mas também Jesus está com você. Aquele sujeito que tem Jesus só aqui é aquela pessoa instável, é aquela pessoa que não tem um equilíbrio, é aquela pessoa que qualquer momento de dificuldade ela se desestabiliza, ela se desespera, ela arranca os cabelos, ela acha que para ela acabou, que não tem mais jeito. Por quê? Porque Jesus nasceu só aqui, É só um conceito, não é uma realidade. E esse é o grande problema das pessoas hoje. Elas assimilam Jesus como um conceito. Porque Jesus é bom, né, irmão? É verdade, eu gosto dele, eu também acho legal. Mas não sabe quem é Jesus, não sabe de fato, não concebeu a Jesus de fato dentro dela. Porque quando você começa a entender essas coisas, você vê que as dificuldades elas vão saindo. Você para de começar a ter dificuldade em tudo. Não, Jesus vai me dar graça.
Jesus vai me capacitar. Não, porque eu vou continuar em frente. Jesus vai me ajudar. Eu vou conseguir, eu vou caminhar, eu vou batalhar. Jesus é comigo e Ele vai me dar vitória nesse negócio, nessa causa, porque Jesus está comigo. Isso é para pessoas que têm um Jesus de verdade na vida dela, que concebeu Jesus de verdade. Então a gente precisa entender essas coisas. Isso faz toda a diferença. Porque enquanto alguns estiverem Jesus somente no intelecto, não vai ter muito efeito. Porque quando a coisa ficar feia, a pessoa vai se desesperar, porque ela não tem firmeza. Ela não está alicerçada. Veja que Maria, em meio a todas essas perseguições e todos esses problemas, alguém já parou para pensar o que Maria viveu? Já pensou aquela Maria prometida para o José, que ainda faltava um tempo para eles se casarem, eles não tinham se casado, e de repente essa Maria começa a sair na rua barriguda, gerando uma criança dentro do ventre dela? Já imaginou como que as pessoas deviam olhar para ela? Ainda mais naquela época. Já pensou o desprezo, a vergonha, a má falação? Mas o que aconteceu? Ela sabia quem ela era e ela sabia quem estava dentro dela. Aquilo que estava sendo formado dentro dela. Não foi impedimento para ela fraquejar no meio dessa situação, não foi impedimento para ela fazer uma viagem de 200 quilômetros aproximadamente, já no final da gestação, não foi impedimento para ela pegar um bebê recém-nascido e viajar para outra nação, de uma outra língua, outros costumes, deuses pagãos, viajar cruzando ali um deserto e andar ali uma distância muito grande, ficar um período lá, até que se aplacasse a ira. No caso, a ira de Herodes se aplacou quando ele morreu, porque nesse período que eles estavam no Egito, Herodes morre, né? E depois eles voltam para Nazaré. Então veja que foi uma mulher que não viu dificuldades, uma mulher que foi batalhadora, foi guerreira, enfrentou tudo. Por quê? Porque ela tinha consciência de quem era Jesus. Por que as pessoas desanimam hoje, irmãos? Por que as pessoas param no meio do caminho? Por que as pessoas não querem mais continuar adiante? Porque a consciência de Jesus delas é muito superficial, é muito rasa. À medida que elas amadurecerem e Jesus verdadeiramente nascer dentro delas, elas vão ver que os problemas do dia a dia não vão ser suficientes para pará-la. Pode ter problema, pode ter tristeza, pode ter um momento de conturbação, de perda até. Mas não significa que é o fim. Por quê? Porque a gente é imigrante aqui. A gente tem uma pátria para chegar. A gente tem um lugar onde a gente vai chegar ainda. E enquanto esse dia não vem, a gente continua caminhando. Olha, eu tenho aqui o meu passaporte, olha, eu sou imigrante nessa terra. Eu sou peregrino e forasteiro, que a minha pátria não é daqui. Mas você está maluco? Você é brasileiro? Você nasceu aqui na aclimação, aqui em São Paulo? Não, mas eu estou falando da minha pátria celestial, da minha pátria espiritual. Eu não sou daqui. Nós não somos mais daqui. Nós caminhamos para uma nova terra que mana leite e mel, que do alto desce do trono de Deus a nova Jerusalém. Então tenha consciência disso. Deixa Jesus nascer, deixa Jesus crescer dentro de você. Guarda Ele lá no teu âmago, lá no mais íntimo, no mais profundo, aquele lugar onde ninguém pode tirá-lo de você. E aí você vai ter força para continuar adiante, para continuar caminhando. No meio das lutas, das adversidades, a gente pode até ficar triste, mas a gente continua porque o Senhor, Ele é conosco. Amém. Amém? E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. O Senhor está... tem um versículo que fala, né?
o Senhor está no meio da cidade, ela não será abalada. Veja, o Senhor ele está onde? No meio da cidade. Quer dizer, o Senhor precisa habitar dentro de nós. Se Ele não habitar dentro de nós, irmãos, nós temos um conceito de Jesus. E conceito sobre Jesus é muito superficial para fazer com que a gente tenha uma vida plena com Deus. Cristo verdadeiramente precisa viver em nós para que a gente tenha esse conceito amadurecido. Amém? Nosso tempo já foi, fica aqui essa palavra para a nossa meditação e vamos falar com sabedoria sobre Maria, porque Maria, ela foi sim uma agraciada do Senhor, uma mulher ali exemplar, tá? Depois do que inventaram sobre ela não tem culpa, né? Ela já não está nem aqui para se defender ou para falar alguma coisa, mas ela foi uma mulher escolhida por Deus para viver tudo que ela viveu. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença nesta noite. Somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos melhor a Tua palavra, para que Jesus ele seja formado verdadeiramente dentro de cada um de nós, Senhor. Para que possamos ter o Senhor habitando dentro de nós, lá no fundo, no âmago do nosso ser, para que possamos sempre, Senhor, estar na Tua presença, em meio às lutas e meio às dificuldades, termos sempre a convicção e sabermos que o Senhor está conosco e que o Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos capacita, que nos dá graça para vencermos cada obstáculo a cada dia. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, leva-nos agora na Tua paz, nos guarda, nos livra do mal, continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Todos digamos amém.